Hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, que é o Ferrez. Ele é um escritor, ele está aqui no YouTube e hoje vai falar com a gente. Mas antes de começar, eu quero explicar o que aconteceu aqui. Eu gravei um hangout com ele, né? Falou ao vivo na webcam, só que minha internet está muito ruim, gente, esses dias, porque a gente está passando por uma tempestade histórica aqui na Espanha, tem cidades embaixo d'água aqui na vizinhança, então tá muito ruim a internet, e a minha conexão estava péssima, então o áudio e a imagem ficaram horríveis, então fui obrigado a regravar as minhas perguntas para que fique mais claro para todo mundo ouvir. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para o canal do Ferrez, para vocês irem lá, se inscreverem no canal dele, acompanhar o que ele tem para dizer, porque é uma pessoa extraordinária, a gente se cruzou aqui na internet, eu já conhecia o trabalho do Ferrez, sem brincadeira, gente, há uns 15 anos, eu estudei ele na pós-graduação, então, assim, é uma pessoa incrível, a gente teve sorte de se encontrar aqui, então seja bem-vindo, Ferrez. Obrigado, Henry, satisfação, você meu irmão de luta aí, meu irmão de força, tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né, num país que a gente se sente tão sozinho, às vezes você está mais próximo. Então vamos começar com a literatura. Como é que você entrou nesse mundo da escrita? Quando você decidiu, agora eu vou virar escritor? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de ler, né, desde pequenininho. Eu brigava com meu pai para poder ir comprar meus gibis. Eu economizava o dia da condução para poder comprar os gibis, assim. Então, meu pai, a vida toda, passou me dando gibi e falando, por que você não lê os mesmos? Por que você não lê os mesmos? E eu falando, pai, tem que ser diferente. Até com 12 anos de idade, um amigo meu que mora na favela do Jangadeiro, a mãe dele saiu de casa e deixou um monte de livros. E ele falou assim, escolhe um livro aí numa caixa de madeira. E eu peguei na caixa de feira ali de madeira um livro do Hermann Hesse, o Demian. E aí fiquei apaixonado. Nunca mais parei de ler na minha vida depois que eu li o Hermann Hesse. E quais são as suas influências literárias? Eu percebo que seu estilo é bastante contundente, bastante duro e que reflete também os temas que você aborda. Então, quais são os autores que você leu quando era jovem ou quando adulto também que entraram na sua obra de algum modo? Então, eu acho que eu fui bem influenciado principalmente pelo rap nacional. Eu sou um cara que ouvi rap a minha vida toda, assim. Uma época eu curti rock, e depois eu entrei no hip hop, assim, nesse movimento aí que é de engajamento, é de luta também. Então eu tenho grande influência do rap, mas eu tenho grande influência dos russos. E por que dos russos? Porque os russos eram os livros baratos na época, no sebo. Os livros alemães e os russos eram os mais baratos, né? Os autores. E os brasileiros eram mais caros. O Machado de Assis era R$ 5 e um Chekhov era R$ 1, entendeu? Então eu não tenho culpa se os russos estavam em promoção. Eu tenho grande influência dos russos, eu leio muitos livros antigos de contos russos, gosto muito, grandes romancistas também, e eu acho que a minha influência é essa mistura, a mistura da profundidade, do frio, da escrita tórrida russa, assim, e do calor, da concisão do rap. Acho que é mais ou menos isso. Você tem uma longa trajetória no mercado editorial, tanto em editores comerciais grandes quanto como editor independente. E eu vejo que chamam o seu trabalho, né, a sua escrita, de literatura marginal. De onde vem essa definição? Então, eu denominei literatura marginal, não foi eu, na verdade. Os jornalistas já chamavam João Antônio, Plínio Marcos, de literatura marginal, né? Carolina de Jesus, que foi a primeira escritora vinda de uma favela. Então, esses autores já eram chamados de literatura marginal. A gente só se apropriou do nome porque eu acredito que tudo que eles falam a gente transforma para a gente de forma positiva. Então, o cara fala, você mora na favela? Não, nós moramos numa favela, a favela, né? Então, nós transformamos, você mora no gueto? No gueto. Então, vamos pegar a palavra gueto e vamos potencializar ela. E a palavra literatura marginal é onde eu me encaixava. Eu achava que eu era um desses veinhos aí, um desses riozinhos que depois enchia a grande margem. Eu sempre senti que meu pai e minha mãe construíram a cidade junto com todos os nordestinos e no final não puderam usufruir dela. No final a gente foi jogado para as favelas, né? Para viver do lado do córrego, do lado do tráfico, do lado de tudo que não presta. Então eu preferi esse nome porque eu não era geração 90, eu não era autor contemporâneo, eu nunca me considerei desses autores porque eu nunca tomo café com eles, não participo deles com eles de nada, sabe, na verdade. Você não acha que essa nomenclatura não acaba restringindo os seus horizontes enquanto escritor? Por exemplo, quando a gente fala do Stephen King, um autor de terror, de ficção de terror, que escreve outros gêneros também, mas quando a gente pensa em Stephen King, a gente pensa em terror. Isso não acaba acontecendo contigo também? Quando te chamam de um autor de literatura marginal, não há uma expectativa em relação a certos temas, certos conteúdos? Por exemplo, se você decidir escrever um livro de ficção científica, isso não vai causar estranhamento nas pessoas? Tipo, Ferrez escrevendo sobre isso? Então, na verdade, não tem muito a ver com o tema. Eu posso abordar qualquer tema. Eu já escrevi sobre amor, já escrevi sobre ficção científica, né? Eu tenho vários contos de ficção científica. E o meu último livro, por exemplo, O Deus Foi Almoçar,
né, o penúltimo livro, ele é um romance que não tem nenhum momento favela. Em nenhum momento ele tem periferia, favela, em nenhum momento. E tem pouca violência também. A violência é mais interna. Quando a gente fala literatura marginal, é muito do lugar de onde você vem, da escrita de onde você vem com esse lugar e da forma de posicionamento político que você tem também. Não dá para enquadrar um autor que não é daqui, que não faz parte da periferia, um autor que está no centro, tendo uma vida de classe média alta, nada contra, cada um com a sua vida. Mas não dá para enquadrar esse cara como literatura marginal, como uma literatura que se importa com o outro, como uma literatura que realmente faz um trabalho social, que tem a ver fora do discurso. Então, para mim, a literatura marginal é muito de onde ela vem, né? A gente vem das periferias, a gente vem do entorno, a gente vem dessa construção que a gente acaba não participando, e a gente tem uma forma de escrever também diferente. Então, mesmo você escrevendo sobre rosas, é real e é intenso. E como você observa quando uma pessoa que não tem a vivência na periferia escreve sobre esses temas? Tem uma diferença no olhar? Tem uma diferença de alguém que convive com essa realidade, de alguém que está fora observando esse mundo? Bom, as diferenças são principalmente do ponto de vista. Se você pegar um livro da Patrícia Mello, né, ela escreve sobre favela, por exemplo, no livro Inferno, mas ela escreve sobre o ponto de vista de uma pessoa que não frequentou uma favela, que não é lá de dentro. Então ela usa algumas coisas caricaturais, sem querer menosprezar a escrita dela, que eu acho ela muito boa do que ela faz. Mas, por exemplo, o cara vai tomar banho, é o Sabonete Febo. O cara vai ouvir Raul Seixas. Então tem algumas coisas que é bem caricaturais. Sendo que quem mora em comunidade sabe que a gente não ia fazer um tipo de literatura dessa, né? Então, por exemplo, quando você pega o Poderoso Chefão, você tem certeza que aquele cara andou no crime. Quando você lê, você fala, meu, esse cara pode ter inventado um monte de coisa, mas esse tipo de código, esse tipo de ética, esse cara passou pelo crime. A mesma coisa é a literatura marginal. Você vai ler e vai falar, não, com certeza esses caras vivem dentro da quebrada, eles falam do ponto de vista do trabalhador muitas vezes, porque falar do ponto de vista do faraó é fácil. Agora, falar do ponto de vista de quem vai lá carregar os tijolos da pirâmide, né? As pedronas gigantes de tonelada, não é tão fácil assim. E a gente sempre tem o prisma de retratar esse povo que muitas vezes é invisibilizado pela literatura, né? A literatura acaba também sendo uma forma de excluir a nossa história, porque se nós somos a periferia e nós somos a maioria, por que não tem mais livros sobre a gente, né? Por que tem tantos livros de classe média alta? Por que tem tantos livros para os ricos, né? Falando de suas vidas monótonas, de seus vinhos, suas notas de chocolate, e não tem o barulho confuso da rua, não tem o cheiro intenso das periferias, sabe? Se a gente for pensar, a própria origem do romance moderno inglês tem essa pegada também, né? Tem a ver com isso. Um autor como Dickens, por exemplo, que cresceu nas fábricas, que teve essa experiência, teve essa vivência, ele traz para a sua literatura também essa experiência real dele. Você vê lá o odor das fábricas, a classe trabalhadora, os limpadores de chaminés, e como ele é capaz de abrir também, através da literatura, esse mundo oculto, né, para uma classe que é fechada em si mesma. Porque você sabe, Henry, né? Você escreve também, você sabe muito bem. Na literatura, se tem os códigos de que não, você pode escrever sobre tudo, você pode escrever sobre o que você não viveu, ótimo. Só que a gente sabe quando tem o cheiro, né, do afastamento. A gente sente, você fala, putz, isso aqui não está verídico, isso aqui eu não compro, né? Aqui dentro das favelas, que a gente está dentro do Capão e tal, quando alguém está com o meu livro, ele lê de forma diferente. Ele fala, pô, Ferrez, esse sacolão aqui, puta, eu lembro dele. Pô, Ferrez, essa moto que você pôs aqui, mano, meu tio tinha uma. Então, tem uma proximidade, né, com a quebrada e conversa de forma diferente. Às vezes as pessoas perguntam, pô, como que dá tanto certo e você consegue vender tanto livro para as pessoas que não gostam tanto de ler? É porque eu fiz algo para elas, especificamente para elas também. Claro que quem lê de fora vai gostar também, vai ter outras emoções, mas quem está de dentro tem um ponto de vista privilegiado, porque até então só as pessoas de classe alta que entendiam os códigos literários, né? Se você for ver na época, grandes autores escreviam por outro autor. Então, para a população entender esses códigos, é difícil até hoje. Tem muito livro aí que o cara não consegue decifrar e, inclusive, passa na prova dos alunos depois. Na verdade, se a gente for observar a arte no século XX, o que você vê é um processo de fechar-se sobre si própria, né? A própria linguagem da arte, o modo como ela enxerga o mundo, acaba exigindo conhecimento prévio das pessoas, né? Como se você fosse obrigado a ter um certo conhecimento conceitual, às vezes, para poder entender certas obras ou certos livros. Se você não tiver essa bagagem, fica até difícil acessar esse conteúdo. Não, eu não sei quem inventou isso, porque eu vou te falar, para mim, o último lugar onde a arte tem que estar é no livro. O último lugar onde a palavra é bonita, a poesia, o poema tem que estar é no livro. O último lugar onde o meu romance tem que estar escrito ou conto
é no livro. Primeiro, ele está na rua, está no sorriso das pessoas, está nas lágrimas, né? Então, a gente capta isso aí da rua. Eu quero ser um autor a vida toda que tem pó no sapato. Se eu não tiver pó no sapato e um copinho de café, eu não sou, num bar da esquina, eu não sou autor legítimo. Vou te dar um exemplo. No seu livro aí, Um Cego em Buenos Aires, aqui, ó. Aqui, ó. No seu livro tem uma passagem, né, que aquele vídeo que eu fiz não deu para falar tudo. Eu fiz um vídeo sobre o livro. Mas tem uma passagem, por exemplo, do cachorro, né? Sem querer dar spoiler, pessoal, mas eu vou contar esse momento. Tem uma passagem do cachorro, que ele está procurando o cachorro, e uma senhora vai entregar o cachorro, e o cachorro tem 3 pernas, entendeu? E aí, essa parte é muito engraçada. Eu tive que parar para rir, eu ri muito nesse momento, e a mulher queria te empurrar o cachorro, né? O seu personagem, que para mim parece muito com você, queria te empurrar de todo jeito o cachorro. E aí ele falou, não, ele tem uma dificuldade de andar, mas não quer dizer que ele tem 3 pernas. É uma coisa muito sucinta, mas na literatura funciona muito. E esse tipo de humor só tem quem tem contato com as pessoas. Quem não tem contato com as pessoas, quem está trancado com deficiência de vitamina D, quem está trancado sem essa vitamina, não tem como escrever desse jeito, entendeu? É por isso que a gente tem aquilo que se chama de literatura de gabinete, né? Uma literatura mais umbiguista, meio desconectada da experiência real das pessoas. Não que seja obrigatório isso, mas você percebe que há mais autenticidade quando a pessoa de fato conhece aquele mundo, né? Tanto que você vê, por exemplo, alguns atores, quando vão fazer um personagem, algum papel, eles vão lá fazer um laboratório para poder mergulhar num mundo diferente do deles, trazer essa autenticidade pro trabalho. E no fundo a literatura também é um exercício de empatia, né? De você se pôr no lugar de outras pessoas, de personagens com realidades muito diferentes das suas também. É verdade. E vamos falar aqui, mudou. O mundo todo mudou. As novas tecnologias, né? Se você pegar aí, a gente tem concorrentes como o videogame, nós temos concorrentes como a televisão o tempo todo. Agora o próprio celular, que virou um meio de comunicação tremendo. As pessoas têm milhares de aplicativos aí, né? Então a gente tem toda essa concorrência e no final nós vamos escrever da forma que já escrevíamos. Eu acho que o aprofundamento lírico tem que ficar. Eu acho que o senso de pertencimento do livro tem que ficar, mas nós temos que se modernizar. Se você não pegar o autor, o leitor ali na primeira página, já era, papai. Você perdeu o cara, você perdeu a mina ou a mona para sempre, entendeu? Então a gente tem pouco tempo agora para provar que o assunto é interessante. E a literatura, ela pega as pessoas e ela traz, né, mano? Você não consegue fazer levantar a mão e bater palma, nem cantar refrão fácil. Então a gente tem que entrar dentro da cabeça das pessoas, né? Então, o cara vai abrir um livro, ele tem que entrar lá dentro. É muito mais difícil, com pouca concentração que as pessoas estão tendo, com a rapidez que estão os meios de comunicação. E eu acho que é por isso que a gente foi para a internet, para a gente poder se expandir mais também, inclusive, né? Isso que você falou sobre a concorrência com outras telas, o livro tem que disputar espaço com o celular, com o computador, com o tablet. Quem fala isso também é o Philip Roth, o autor americano, que fala sobre isso, mas de maneira muito pessimista, né? Ele fala que, na verdade, a literatura, o livro, o romance não tem como disputar espaço com essas telas. Então ele diz que o romance é um animal que está agonizando, que está morrendo. Você concordaria com isso? Não, eu discordo. É a mesma coisa que falar que acabou a canção. Esse dia o Tom Zé falou no documentário que acabou a canção. Eu nunca ouvi tanta canção como hoje. Eu nunca vi tantas pessoas ouvindo canções. Só que a canção mudou de tom. Se ela tinha antes um toque só do violino, do piano, agora ela tem um toque mais sertanejo, ela tem um toque de uma guitarra, né? Então as coisas vão se modificando. O brasileiro é um grande leitor de romance. A mídia que mais vende em formato de livro é romance, não é poesia, não é contos. Eu fiz 2 livros de conto, cara, eu estou penando para vender até hoje, entendeu? Agora o romance, os meus romances são esgotados. Então as pessoas querem sim entrar numa grande história, né? Se você tivesse feito Um Cego em Buenos Aires como forma de contos, você estaria é muito mais difícil vender, né? Como diz um grande autor também, o conto você tem que pegar num jab, você tem que pegar num soco só e fazer o cara ler. O romance não, ele volta, ele revisita o romance, né? Eu tenho um romance meu que é mais difícil, esse Deus Foi Almoçar, e por mais que ele seja mais difícil, as pessoas revisitam ele, voltam. Ferrez, agora eu entendi, eu estava lendo pela segunda vez. Então, o romance, o brasileiro tem essa coisa, inclusive pela cultura de novela, né? Você sabe que o nosso país ele é todo baseado em novela. Eu acredito que a política é influência da novela, sabe? Quando os caras deixaram de votar na Marta porque ela separou do Suplicy, sabe esses baratos? É tudo influência de novela, mano. Porque, na verdade, a gente tinha que escolher por projetos e a gente acaba escolhendo como vilão, né? O PT é o vilão, agora o super-herói é o Bolsonaro. Agora ele é o vilão e o super-herói é o Moro.
Tudo isso é muito louco porque reduziram, né, o senso cognitivo da gente, porque a gente não exercitou com literatura, com conversas sobre arte. Então, tudo que fala de arte acaba dando menos view, acaba tendo menos importância, por causa que as pessoas não estão mais preparadas para emergir nesse tipo de arte, né? Mas será que não é porque a gente tenta projetar na vida real essas narrativas? Porque a vida é caótica, né? A vida é aleatória. As pessoas nascem, crescem, fazem suas coisas e não tem muito sentido, né? Isso estou falando de uma visão minha sobre a realidade. Então parece que a gente tenta projetar as narrativas literárias, essas narrativas, esses arcos narrativos para o mundo real e tentar entender a política, a vida nossa pessoal, a vida dos outros desse modo. Tentar dar um sentido para algo que não tem sentido. A literatura, as tramas, elas têm estruturas que nos exigem essa coerência, né? Será que a gente não observa isso que você falou porque as pessoas realmente esperam um sentido na vida real, num mundo que é caótico? A gente tem que se enganar de alguma forma, né? Nós mesmos, os autores, nós somos gente que, por exemplo, você, para me pôr aí na sua live, aí, no seu programa, eu saí do armário agora, tirou e vim para cá. Eu acredito que você também, em algum momento, se saiu do armário, tirou o pó, né, e foi desenterrado para estar falando. Nós vivemos enterrados num padrão que nós não construímos, né, num mundo que nós não concebemos dessa forma, e chegou um momento que um amigo meu teve que falar isso para mim, porque eu estava entrando em tudo que era causa, eu estava entrando em marcha da maconha, em marcha não sei o quê, e aí o amigo meu falou, calma, você não é a palmatória do mundo. Você não criou o mundo do jeito que está. E você está lutando porque você não concorda com esse mundo. Então, às vezes, a gente precisa falar isso para nós mesmos para não enlouquecer. Porque a gente vê tanta coisa errada, né? Eu vejo todos os amigos meus se endividando no cartão de crédito, perdendo a vida em assalto, sabe? Destruindo a própria vida com um casamento bruto, ignorante. Mas eu também não posso consertar tudo. E remanjar o universo, fazer um romance, é a minha tentativa de consertar tudo. Você falou do YouTube, da transição sua para o YouTube, né? É um percurso que eu também fiz enquanto escritor. Comecei com um canal de literatura e depois fui mudando aos poucos, ampliando os temas e falando de outras coisas que eu nem imaginava que falaria um dia. Como tem sido a sua experiência no YouTube? Primeiro, eu sofri muito, né? Eu montei um canal na internet para combater esse governo. Eu, na verdade, fiz o primeiro vídeo do governo ser eleito, que eu estava desesperado, assim como todas as pessoas de bom senso estavam desesperadas, e eu não aguentava mais convencer um a um, e aí eu fui para a internet e gravei um vídeo. E depois disso, as pessoas pediram mais, e eu tive um programa na TV Cultura, já tive programa no 247, né? Então eu falei, pô, agora é a hora de eu ter o meu canal mesmo. Eu já tinha um canal com um pouquinho views também, porque eu falava de literatura também, a mesma coisa. Mas no final, as pessoas queriam saber como eu me posicionava na política. Então muitas pessoas chegavam em mim, mas o que você acha disso? E eu tinha que traduzir a notícia do jornal. Isso que, até eu entender isso, que o cara não entendia o que o jornal falava. O jornal, para mim, era claro o que o jornal falava, mas para o cara não. E aí eu tinha que traduzir sem os vídeos da mídia corporativista, ali, a mídia comprada e tal, né? A mídia com patrão. Então foi meio difícil para mim me localizar. Aí, quando eu montei o canal, a gente colocou resistência, porque é uma palavra que eu sempre usei, literatura e resistência. E aí eu comecei a ser ofendido no canal o tempo todo, os caras falando, me xingando por causa da palavra resistência. E aí que eu entendi que tinha um movimento de resistência e eu tinha entrado numa puta briga. Eu falei, nossa, eu entrei numa briga, eu não tenho partido, não sou filiado a nenhum partido, nada. E entrei numa puta treta. Já era comunista, já era petista, sabe, ganhou um monte de votos. Mas eu entendo também a confusão, entendo a falta de informação das pessoas. Tem hora que eu fico puto, sabe? Tem hora que eu fico puto que nem você. E às vezes eu faço o quê para minha terapia? Eu volto nos seus vídeos antigos, que ali eu vejo o Henry Bugalho totalmente falando de arte, totalmente falando de viagem. Aí eu falo, eu não posso me afastar disso aí. Sabe? Até a minha esposa falou esse dia, falou, olha como o Henry era, olha como ele está de boa, só faltou um coqueiro atrás. Eu falei, tá vendo, Oriane? A gente não pode entrar nessa toxicidade, né, da internet também. É uma coisa que eu sempre me policio. E para isso eu vou para poesia, porque os canalhas odeiam poesia e eu não vou encontrar eles lá. É que a gente foi arrastado para isso, né? Não foi bem uma escolha, né? A gente tinha a opção de nos silenciarmos, aceitarmos isso, ficar quieto ou resistir, né? Tanto que o próprio termo resistência não foi elaborado por ninguém, né? A gente foi aqui falando que tinha resistir, resistir, e acabou surgindo esse termo. Como é que você sente que o pessoal na periferia tem lidado com esse momento agora? Então, eu sinto que a parte de esquerda todinha, ela largou de vez a periferia, infelizmente. Poucas pessoas hoje são coligadas com mandatos,
principalmente com o PSOL, assim, então esse pessoal ainda é coligado na periferia um pouco. O PSOL é o novo PT na parte ideológica, né? Na parte de engajamento. Politicamente, eu acho que a gente está abandonado. Eu acho que nós estamos fazendo a resistência e nós somos a base, né? Muitos de nós, tanto eu, você, o historiador, né? O próprio Clarkson, um monte de cara legal aí, eles são a base, sabe? Mas dentro das periferias tem as bases comunitárias também, são as pessoas que têm vozes. E essas pessoas estão mal amparadas. Eu acho que isso a gente não tem mais essa coligação que já teve com o Partido dos Trabalhadores, que já teve com outros movimentos. Isso caiu por terra. Realmente isso não existe. Agora que a gente está bem longe dos outros partidos, é mais ainda, porque aí com os outros não tem coligação nenhuma. Mas eu sinto a periferia muito voltada para argumentos de direita. Então é muito fácil você voltar para argumentos de ultradireita. Você está num bar, você está comendo um churrasco, o cara fala lá, o moleque roubou a senhora no ponto de ônibus, ó, tem que morrer. Para você combater esse argumento é muito mais difícil, porque o cara ele está revoltado ali vendo a senhora ser roubada. O próprio criminoso ele está dando argumento contra o menino também, entendeu? E não se vai se levar nada sobre a vida desse menino. Você não tem como argumentar que esse menino nasceu sem nada, sem condições, sem estrutura, né? Então é muito mais difícil. A gente tem uma forte tendência a continuar esse caminho, infelizmente. Por isso que a narrativa que a gente joga é muito preciosa. Não é conversa à toa. Eu vejo muitos caras depois falando, mano, eu assisti o Henry, depois assisti você, depois assisti outro mano ali. Ai, cara, eu me senti tão bem e pude conversar com a minha professora, pude conversar com a minha mãe, sabe? Então esse trabalho é o que eu tenho que acreditar, cara. Senão eu vou enlouquecer também. Que eles exploram muito o ódio, né? E isso acaba levando mesmo para violência. Mas me diga uma coisa, você tem um trabalho aí, um trabalho social muito legal onde você mora. Você quer falar sobre isso um pouquinho com a gente? Quero sim, eu tenho um projeto com crianças, né, há mais de 10 anos, chama ONG Interferência, e eu quis pôr o nome ONG, porque é para mim bater na minha própria cara, porque eu falava das ONGs, eu falava que ONG não adianta nada, tal, até o dia que eu tive contato com as ONGs e aprendi a mudança que traz rápido no jovem. Eu falei, pô, eu estou 10 anos com esse jovem na literatura marginal, o cara está mudando aos poucos. A gente fez um trabalho de um ano, o cara mudou. Então é muito mais intenso esse trabalho de educação, de fomento da cultura dentro da quebrada, né? A gente não tem coligação com nenhum político dentro do projeto, mas a gente é uma ONG aberta. Então hoje são 108 crianças, nenhuma tem crachá, nenhuma tem camiseta da ONG, que eu odeio esse negócio do exército militarista e tal. E nós temos um ensino próprio, uma metodologia própria de ensino, onde se ensina capoeira, se ensina mosaico, essas artes todas aí, mas também tem um reforço escolar em cada sala de aula que a gente tem. Cada sala de aula tem o nome de um revolucionário, de uma pessoa da comunidade, como Preto Góes, como Carolina de Jesus, né? Cada sala dessa tem um nome. Nós temos 7 professoras hoje, uma pedagoga, temos almoço todos os dias aqui no Capão, e é uma forma somente de eu devolver para o bairro tanto que ele me deu. Eu acho que a gente não pode ficar só no discurso, sabe? O discurso é muito importante, e eu entendo que tem gente que tem isso de melhor. Então, beleza. Mas tem hora que eu tinha que ter resultado, cara. Eu estava perdendo muita gente à minha volta, e eu falei, não aguento mais falar e perder. Então, eu vou montar esse projeto, e eu sou muito feliz. Eu ganho muito com esse projeto. Eu recebo 108 abraços por dia, isso quando não tem mais crianças lá que vão me abraçar. Quando vai algum convidado, e você está convidado para ir lá também, a gente pede para todas elas abraçar, a pessoa sempre chora, porque é uma energia diferente. Ela pensa que vai lá ajudar, eu vim dar um chocolate, eu vim dar a cesta básica, e ela sai de lá totalmente ajudada, sabe? Não, Mexer com criança, com trabalho social, é um muro que você ergue de proteção, não só para você, mas para toda a sociedade. Hoje eu acredito que o único caminho viável é você se importar com o outro. O fato, Ferrez, que eu sou muito seu fã, e quando a gente for pro Brasil, eu quero ir te conhecer, eu quero visitar sua ONG, faço questão disso. E para encerrar com uma última pergunta, eu quero saber o que a gente pode esperar agora, né? Quais são suas ideias para nos manter motivados de continuar seguindo adiante? Cara, eu tenho meus 2 trabalhos editorial, né, que é a Selo Povo e a Comic Zone. Eu publico os meus livros, é uma forma também de eu, através da arte, publicar outros autores e trazer autores estrangeiros no Comic Zone e trazer autores nacionais no Selo Povo. Mas eu queria pedir para as pessoas que estão aí nessa luta, não deixem o seu argumento falhar. Preparem o seu argumento. Porque é no começo da sua omissão, no seu silêncio, que o menino ou menina na periferia morre. É no seu silêncio que eles vão matar um trans amanhã. É no seu silêncio que vai ter mais um feminicídio hoje à tarde. Então não deixe de argumentar, não deixe de lutar por um país mais justo. O ódio, ele é muito poderoso e convence muito, mas ele não dura. Ele é um caminho que não dura, ele se acaba logo, porque ninguém com tanto ódio tem vitamina para continuar.
Você vê aí o Nando Moura, né, que parou. Por que parou? Porque o ódio não dá a força necessária para você continuar. E lutar pelo próximo é uma coisa que dá dignidade. Seja você em qual profissão que você tiver, se você lutar pelo seu próximo, sendo ele um morador de rua, né, ou sendo ele o seu primo que está ali, que não está querendo estudar mais, se você lutar pelo seu próximo, quando você for deitar, você vai dormir o sono dos justos, pode ter certeza. Eu quero agradecer muito você, Ferrez, por participar aqui, por conversar com a gente. Eu vou deixar na descrição aqui o link para o canal do Ferrez. Vão lá, se inscrevam, acompanhem o trabalho dele. Ele fala de quadrinhos, fala de literatura, fala de política também. Acompanhem porque é uma pessoa iluminada. Realmente foi um grande encontro que a gente teve aqui na internet, de poder encontrar alguém que eu lia, gente. De alguém que eu li a obra dele e de repente a gente vai e se cruza aqui, essa maluquice que é o YouTube. E como eu disse, quando a gente baixar para o Brasil aí, a gente vai se encontrar. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço pessoalmente, que você me acolheu que nem um irmão na internet. Onde muitos caras com canais pequenos não me acolheram, você com seu canal grande, com sua benevolência, com seu profissionalismo, você foi lá e me acolheu. Eu devo muito a você, tá? E ao seu público. Então, obrigadão. Se inscreva no canal do Ferrez, deixe seu comentário aqui embaixo que o Ferrez pode vir aqui responder algumas das suas dúvidas. A gente se vê por aí, gente. Se inscreva no canal aqui, deixa o joinha e até mais. Tchau!